Litispendência, o que é isso? Por que eu preciso evitar essa tal litispendência? Vou falar sobre isso hoje, então já te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e fica comigo que hoje o tema vai ser bem interessante. Olá, se você é novo aqui, eu quero me apresentar brevemente. Eu sou Emanuel, eu sou advogado, tenho especialização em Direito Civil e em Direito Processual Civil. Hoje eu vou estar tratando sobre uma matéria de Direito Processual Civil, que é uma matéria que o operador de direito muitas vezes se depara quando ele está trabalhando, exercendo o seu ofício, que é a chamada litispendência. O que é, afinal de contas, litispendência? A litispendência é, de uma forma bem simples, né? Eu vou fazer uma comparação com vocês. Você que já foi criança, né, claro, ou tem um filho, provavelmente já passou por isso algumas vezes com seus filhos. Já aconteceu de você pedir alguma coisa ao seu pai, e o seu pai negar, aí você vai à sua mãe e ela diz que sim. Ou já aconteceu isso com você e sua esposa em relação aos seus filhos? Provavelmente sim, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a litispendência é uma coisa bem parecida. Litispendência nada mais é do que uma existência de dois processos tramitando, tratando sobre a mesma situação, com as mesmas partes, autor e réu, e com a mesma causa de pedir. O conceito de litispendência está previsto no Código de Processo Civil, vou estar colocando aqui. E esse conceito já deixa bem claro o que é a litispendência. E qual que é o problema da litispendência? É exatamente o problema que ocorre nas casas com relação aos filhos, né? Quando eles pedem uma coisa a um pai e o pai nega e pede a mãe concorda, ou vice-versa, né? O problema é o seguinte: isso gera uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito grande, porque imaginem só, uma pessoa, eu vou trazer um caso bem prático, que é exatamente o caso que eu lido, já tive que lidar mais de uma vez. Uma ação de pensão. O pai entra com um oferecimento de pensão alimentícia ao seu filho, depois de divorciar da sua ex-mulher. Ele entra oferecendo valor X a título de pensão, e aí a ex-esposa, ela entra com um valor, com uma ação de pedido de alimentos aos seus filhos. E ela entra pedindo um valor Y, um valor diferente do que foi oferecido pelo pai. O que acontece aqui? Existem as mesmas partes interessadas, que é o interesse do menor, né, na prestação dos alimentos. Existe a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, que é a pensão alimentícia, né? Então, o que acontece? Vou trazer um exemplo, uma situação bem prática aqui na nossa região. Existem 3 varas de família. Imagina que caia na primeira vara de família o pedido do pai em oferecer alimentos para seu filho, e caia na segunda vara de família a ação que a mãe ajuizou, a ação de pedido de alimentos. E na primeira vara de família o juiz concede os alimentos de acordo com o que foi oferecido pelo pai. Na segunda vara de família já muda completamente, já muda o valor, vamos dizer que ele conceda um valor maior. O que acontece nessa situação? Na verdade, o que acontece é que quem entrou depois com a ação, se foi o caso da mãe ter entrado depois com essa ação de pedido de alimentos, infelizmente, né, para melhor ou para pior para o seu filho, essa ação terá que ser extinta sem a resolução de mérito. O que é isso? O mérito, a questão de fato do pedido, não pode ser apreciado por esse juiz, justamente por existir a litispendência. Esse instituto, essa figura da litispendência, ela existe justamente para que não ocorram decisões conflitantes sobre a mesma matéria, com as mesmas partes. Imaginem a confusão que isso gera. Na verdade, a gente que é operador de direito lida com isso várias vezes e é muito complicado. Muitas vezes quando o cartório não identifica a existência de um processo igual, né, que isso pode ocorrer também, o cartório onde está tramitando o processo, ele pode certificar a existência de uma ação semelhante, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas pode acontecer que não. Pode acontecer do cartório deixar isso passar
e o juiz também, ele pode até de ofício reconhecer a existência da litispendência entre esses dois processos, mas pode acontecer que ele não faça isso também. Aí cabe ao advogado provocar o juízo para que o juízo reconheça a existência de litispendência. Por que a gente deve evitar isso? Porque isso gera uma morosidade muito grande na resolução dessa lite. Eu tenho certeza que todo jurisdicionado, você que já entrou com uma ação ou que um dia vai ter que lidar com alguma ação judicial, eu tenho certeza que o que você mais quer é que a situação se resolva o mais rápido possível. Nosso sistema jurídico já é muito moroso, naturalmente. Ele tem uma burocracia muito grande, são muitos ritos, o procedimento processual ele é muito extenso, é muito cheio de detalhes e depende de muitas pessoas, depende de juiz, cartório, depende do próprio advogado, depende das partes. Quando é pedido algum documento, a parte demora para apresentar aquele documento. Então, assim, são vários fatores que influenciam na morosidade do andamento processual. E quando se existe dois processos discutindo a mesma coisa, o que pode acontecer é ser arbitrado nesse contexto, né, de pensão, ser arbitrado um valor de pensão no processo, ser arbitrado no outro. Aí, quem entrou primeiro vai ter que peticionar pedindo a litispendência, ou mesmo entrar com recurso, caso o juiz não reconheça, o juiz de primeira instância não reconheça a litispendência, ele tem que entrar com recurso contra aquela decisão que arbitrou a pensão posteriormente, que já foi arbitrada no primeiro processo, né? E tudo isso gera uma morosidade muito grande. Se você não tiver gratuidade de justiça, isso vai gerar custos processuais, eu vou explicar isso no outro vídeo. Então, meu conselho evite a litispendência. Se você, nesse contexto, por exemplo, de pensão, você e seu cônjuge se separaram e têm filhos menores em comum. Ou você entra logo com a ação, oferecendo alimentos, no caso do pai, que estiver oferecendo alimento aos filhos, mais comumente é assim, né? Ou você que é mãe, que quer pedir alimentos ao pai, no caso para os filhos, corra e entre logo com essa ação, porque quem entrar primeiro vai prevalecer. Se você entrar depois para discutir a mesma coisa, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, com certeza o seu processo vai ser extinto sem a resolução de mérito e vai caminhar o processo que entrou primeiramente. Espero ter esclarecido esse tema com você. Eu sei que é um pouco teórico, mas é importante você saber, você é operador de direito, se atente a isso também. É fácil você descobrir se existe algum andamento processual sobre aquela matéria na comarca onde você trabalha. Então se atente a isso antes de você entrar com uma ação, para isso não gerar um problema pela morosidade processual ao seu cliente, tá bom? Espero que tenha esclarecido esse tema. Se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e até a próxima.